Olá pessoal, então vamos para a aula 2 do bônus, tá? Nós tínhamos visto a parte da planilha, agora nós vamos aqui para a parte dos códigos. Eu vou sair daqui, primeiramente, estamos aqui no código, vamos ver lá do início. Veja, nós temos aqui, eu criei uma sub useform initialize. Quando a gente precisa fazer algo no código que tem que ser na inicialização, a gente faz o seguinte, eu vou fazer uma vez aqui, ó, só para a gente poder ver. Tá? Então eu venho aqui no meu sistema de livraria, dou um duplo clique aqui, e aí ele abre para mim isso aqui, ó. Aqui eu já tenho o inicialize, mas ele viria normalmente uma sub comum, tá? Change, por exemplo, algo assim. Então quando você escolhe algo, aqui eu vou até fazer um exemplo para ficar melhor. Vou aqui em sistema, ó, vamos supor aqui em código. Vamos ver se aqui é permitido. Eu dou um duplo clique, ele já vem para o Change, tá vendo? Certo? Mas se eu quiser, eu posso escolher outra opção aqui, ó. Change, eu vou escolher outra opção, tá? E é aqui que você vê se é na inicialização, ao clicar, enfim, no que você quiser. No caso, como é o sub, tá? Ele vai posicionar para mim aonde? Na inicialização. Então eu escolho inicialização aqui. Tudo que eu fizer aqui, logo que eu abrir meu sistema de livraria, ele já vai entrar fazendo algo. E é o que eu estou dizendo aqui, ó. Então o que eu quero quando ele abrir o meu useform sistema de livraria? Eu quero que ele torne os botões alterar e excluir inabilitados. Ou seja, não pode ser utilizado enquanto não pressionar o botão pesquisar. Então eu coloco o nome do campo, porque se eu vier aqui pesquisar, eu clico uma vez, aqui eu cliquei duas, cliquei uma vez aqui, ele mostra aqui o nome. Eu pego esse nome, Ctrl C, volto lá no código que eu estava tratando, né? Que no caso é o do sistema, né? Eu coloco o nome, colo aqui e coloco ponto enable igual a false. Porque eu estou dizendo o seguinte, que eu quero que o meu botão fique inabilitado, ou seja, ele fica esmaecido, aquela coisinha que vocês viram lá. Então ele vai ficar esmaecido, assim como o excluir a mesma coisa e o limpar também. Então eu só escrevo aqui, ó, Ctrl V, colei, ponto, ele já aparece para mim, ó, enable, olha lá, eu dou um tab, igual false, ou verdadeiro. No caso ele já é padrão verdadeiro, só que eu quero colocar ele como falso, porque eu não quero que seja utilizado enquanto eu não pressionar o botão pesquisar. Depois eu tenho o listar registro. O que ele faz? Direciona para a sub listar registro, que é o list view. Nós vamos ver mais tarde, mas ó, só colocando aqui, ó, quando eu quero ir para uma outra sub, basta eu estar dentro dela, então eu estou clicado aqui em algum ponto dela, ó, e Shift F2. E foi direto para minha listar registros, tá bom? Que é a minha sub, tá vendo? Então ele vai aqui, então ele vai fazer várias coisas. É isso que eu estou dizendo lá. Para voltar, basta eu clicar com o botão direito em cima do listar registros e aí, última posição, ele volta para onde eu estava anteriormente, tá bom? Muito bem. Então, na hora que eu inicializar, ele já vai travar os meus três botões, alterar, excluir, limpar, vai mostrar esta list view que está aqui, tá? Que eu vou colocar para executar, para vocês verem. Então ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele já vai colocar list view, ou seja, tudo que está lá na minha planilha, ok? E em seguida contar registro, que são esses 29 registros encontrados. Eu peço para ele colocar aqui, então vamos ver o que é o conta registro. Shift F2, olha lá, eu criei uma sub, tá? Nessa sub, olha o que eu falo. Label, tá? Por que label? Porque se eu vier aqui, ó, vou fechar aqui um pouquinho, sair aqui para baixo, ó, vou aqui em label, eu criei uma label, que é essa aqui, com o nome de NR, tá? Aí, eu disse o seguinte, ó, a label NR capta o valor que está na planilha, livro no caso, a célula demonstra os valores e concatena com a frase demonstrada. Que a minha label NR, ela capte essa planilha aqui da célula tal, lembra a célula que nós colocamos lá? 551, final, concateno com registros encontrados. Então ele vai contar lá, qual que é o número que está lá? Ah, o número que está lá é 29. Então ele vai vir aqui e vai colocar
29 registros encontrados, como vocês viram, ok? Para voltar, botão direito, última posição, ele volta de novo para inicialização do userform. Muito bem. Depois o application status bar, para não confundir da seguinte forma, ó. A questão do alterar, excluir, limpar antes do pesquisar. Então eu coloco exatamente isso aqui, ó. Tá aqui. Para excluir, vou colocar um pouquinho mais para cima. Para excluir ou alterar, digite um código válido, pressione o botão pesquisa ou pesquisar e depois no botão excluir. Ou ainda, depois de corrigir, clique no botão alterar. Então eu estou explicando como é que é o funcionamento. Para você utilizar o alterar e excluir, primeiro você tem que clicar em pesquisar. E se for o caso, aí você ou altera ou exclui, ou até limpa se for necessário. É isso que eu estou dizendo aqui. Isso aqui sempre vai aparecer para a pessoa, tá vendo? Sempre. Isso aqui sempre vai ficar aparecendo. Para excluir ou alterar, digite um código tal, que é uma mensagem que eu dei no Application Status Bar. Vocês sabem que o Application Status Bar é para mostrar o que eu quero no status do programinha, tá bom? Continuando. Aí começam a subchange, né? Que é o tocar num determinado campo. Ó, quando eu toco lá no campo digito, quando eu digito alguma coisa, ele vai fazer algo. É o que eu estou dizendo aqui para cada um. Então, no caso do código, tá? Código do livro, que é esse aqui, ó, código do livro. Então, por exemplo, eu estou dizendo o seguinte: quando eu clicar no campo para digitar algo, ele vai ficar numa cor diferente. É essa cor aqui, ó. Por acaso, essa cor nós vamos ver agora, ó. Vamos lá ver a cor. Código do campo. Eu venho aqui, ó. Primeiro eu clico aqui no campo. Na propriedades do campo eu vou ter aqui a cor, ó. Certo? Ó. Back color. Tá branco, tá certo. Mas eu mandei colocar uma cor amarelinha. Quando eu pressionar e digitar algo aqui, ele vai ficar numa cor amarelinha. Como que eu fiz isso? Então eu venho aqui no propriedades desse campo. Dou um duplo clique na cor. Se aparecer desse jeito o sistema, você muda para paleta. Se aparecer paleta, você já deixa. No caso, provavelmente eu acredito que eu tenha escolhido esse amarelo aqui, mas pode ter sido esse ou de cima, não tem problema. O que eu faço? Seleciono, ó, Ctrl C. Depois de selecionado, eu não posso esquecer de voltar e copiar, né? Ó, Ctrl C. Depois eu volto para a cor dele normal, senão ele vai ficar nessa cor aqui, ó. Então eu volto para cá, prontinho. Aí vou lá, dou um duplo clique e lá no campo Change, como a gente já estava, eu venho e coloco o nome do meu campo, ponto backcolor, tá? E depois igual a cor que eu quero. Eu colo isso aqui, ó. Não sei se foi esse, mas a gente já vai ver já, ó. Tá vendo? Eu pego e colo aqui, ó. Certo? É só isso aqui. Não é a mesma cor, é o amarelo de cima, viu? O mais clarinho, provavelmente. Mas só para exemplificar, dá para saber. Então, eu colo aqui e pronto, tá feito. Ok? Agora, eu digo também o seguinte deste campo, código do livro. Faz com que tudo que for digitado seja transformado em maiúscula. Vocês se recordam, executando aqui. Lembra quando eu digitava qualquer coisa aqui, ou eu escolho alguma coisa aqui, ele fica amarelo, a cor que eu falei, e tudo fica maiúsculo, mesmo digitando com minúscula. É exatamente o que está aqui, ó. Eu estou dizendo o seguinte: o Mi, pessoal, eu poderia só tirar esse Mi daqui e deixar só CB underline código do livro. É que a gente utiliza também o Mi. O Mi quer dizer o meu campo, este campo. Tá? Então eu posso colocar com Mi ponto e escolher o campo, ou posso dizer somente o campo. Tanto faz, aí fica a critério de cada um. Nesse caso eu quis colocar o Mi para vocês verem, tá? Que existe a possibilidade do Mi, porque às vezes vocês podem encontrar em algum outro código e não saber o que é. Então o Mi é o próprio campo. Então eu estou dizendo que o campo código livro, ele vai ficar igual o case. Este o case é que faz com que tudo que seja digitado, independente de estar maiúsculo ou minúsculo, ele vai transformar em maiúsculo. Então fala, ó, igual ao campo, tudo maiúsculo. Por todos os campos vai ser a mesma coisa. E vai ter uma outra opção também. Sair do campo. Se for para outro campo, o que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Por isso que tem uma private sub para exit, que eu escolhi aqui, ó. Aqui você tem o exit, tá? Ao mudar, certo? Ao tocar nele ou ao sair, estão vendo? Então, quando você vem aqui, ele vai provavelmente sempre aparecer o change. Você apenas faz o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, eu dou um duplo clique no campo,
tá? No campo código, por exemplo, ele vem para cá, vai estar o change. Para eu mudar, basta eu vir aqui, ó, colocar exit. Ele vai abrir um exit que já está aberto nesse caso nosso. Tá? Então, quando eu sair do campo, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a cor padrão. A cor padrão, para eu poder pegar, é a mesma coisa para você colocar. Tá? Eu venho no campo, venho no propriedades, só copio, né? Ctrl C, volto lá e mando, colo aqui, ó. Colo aqui e fica cb, underline código do livro, underline livro, ponto backcolor igual, e colo o número da cor. Tá bom? Somente isso. Muito bem. Para os outros campos, vai acontecer a mesma coisa. Na hora que eu tiver, eu fico de uma cor, na hora que eu voltar, eu fico de outra, e nos campos que tiverem letras, eu vou colocar em todos eles no change, tá? O case. Vocês podem ver aqui, ó, no texto código, tá? E assim por diante, para todos eles eu faço a mesma coisa. Senão um vai ficar digitando minúsculo, outro vai ficar maiúsculo, então vai dar errado. Então, para todos você tem que fazer, tá bom? Muito bem. Para o campo valor e para o campo ano, vocês estão vendo aqui os dois, deixa eu ver se tem outro aqui. Para o campo valor e o campo anos, você tem uma configuração um pouquinho diferente, tá? Além do, você tem o exit, né? Você tem também o key press, que é para você configurar o teclado. Bom, para você formatar para moeda, vou mostrar para vocês aqui. Ó, o campo valor, se eu digitar 100 aqui, ou 100 reais, quando eu saio dele, vamos clicar aqui, por exemplo, olha lá, ele coloca em valor de moeda. Coloquei numa cor diferente e configurado como moeda, tá? Como que eu fiz isso? Primeiro, com relação à cor, você vai fazer assim, ó, estamos aqui, ó. Deixar aqui nessa parte para a gente saber onde está, ó. Nós estamos aqui. Então, para a gente poder fazer a cor, a gente vem aqui, ó. Vai no campo, tá? Propriedades desse campo e o for color. Tá aqui, ó. Eu coloquei em vermelho. Então, eu vim aqui, dei um duplo clique, apareceu paleta, eu clico na cor que eu quero, pronto, tá feito. Então, tudo que eu digitar vai fazer com que fique em vermelho. Muito bem. Já para você colocar a formatação que eu estou pedindo aqui como moeda, tem duas formas. Eu usei uma delas, tá? Eu usei a TXT, que é o nome do meu campo. Então, o nome do campo aqui, ó, se vocês olharem, para cima, o nome do campo. Então, aí o que você faz? Volta para cá, aí você vai colocar no seguinte formato, TXT underline valor igual format. Eu estou formatando o campo TXT underline valor e dou a formatação que eu quero. Eu dou essa formatação. O cifrão, o R cifrão, a hashtag, né? Vírgula, que é o contrário no inglês, você tem que colocar dessa forma, vírgula, hashtag, ponto 00. Dessa forma, esse é o formato para a moeda, no caso, padrão inglês, tem que ser, tá? Fecho parênteses, pronto. Essa é uma forma de colocar. Ou eu poderia também utilizar, talvez uma forma mais fácil, ó, txt, underline valor, igual format, igual de cima, o txt, underline valor, vírgula, e abro e fecho parênteses entre eles o currency, que é o formato de moeda, tá? Prontinho, esse também vai funcionar perfeitamente. Agora, isso ao sair, vocês perceberam aqui que é ao sair. Então, por isso que eu falei que eu cliquei lá no outro campo para ele fazer dessa forma. Poderia ser no change? Poderia também. Vamos lá. Agora, eu tenho uma outra configuração que eu faço em KeyPress. KeyPress tem relação com o que você digita no teclado, tem a ver com o seu teclado. Então, como é que funciona? Ó, vamos ler aqui. Ó. Na TXT Box, TXT underline ano, então, lá no ano, em propriedades, vá até o max length e coloque um número de caracteres máximos que o campo vai aceitar. Então, primeira coisa, venho aqui no ano, em propriedades, em max length, está aqui, está na ordem alfabética. Eu venho aqui no max length e coloco o número 4. Lembra que ele não aceita mais de 4 caracteres ou números? Então, por isso, porque eu coloquei o número 4. Se eu colocar 6, seriam 6 e assim por diante. Muito bem. Voltando, aqui eu tenho o KeyPress que eu falei que é com relação ao que você digita, tem a ver com a tabela ASCII. Pessoal, a tabela ASCII, se vocês quiserem, vocês podem pegar na internet, vocês vão ver, tá? Que, por exemplo, o 46, quando você digita
o ponto aqui, ele digita o 46. Então, eu estou dizendo que quando alguém digitar o ponto, que é o número 46 para a tabela ASCII, ele vai transformar isso em 0 e vai colocar: é permitido digitar somente número no ano, porque não tem ponto no ano. Então, é só o valor numérico e acabou. Vou também fazer outra consistência. Ó, abaixo de 45, tá? Ou maior que 57, ele também vai fazer a mesma coisa. Vai colocar que é permitido digitar somente número. Por quê? Do 44 para baixo são sinais. Do 57 para cima são sinais. Do 48 até o 57 são os números. 0, 1, 2, 3, que é o que ele vai aceitar. Correto? Por isso que eu fiz essa consistência aqui. Então, essa consistência é necessária fazer. Então, estou dizendo que menor que 45 ou maior que 57, pode parar. Ele não vai aceitar de jeito nenhum. Tá? Depois, ele também não aceita diferente de 8, que é o backspace. Então, o backspace eu posso usar? Sim. O 13, que é o enter, posso usar? Sim. Mais nada. Tá? E aí, é permitido digitar somente número. A mesma coisa eu vou fazer para o valor. Entretanto, para o valor, o 44 vai entrar, porque o 44 é a vírgula. No caso do valor, a vírgula tem que entrar. Então, por isso que eu coloquei o 44 valendo. Tá bom? É a mesma coisa do outro, mesma configuração. Somente vai aceitar os números e a vírgula. Bom, pessoal, então com isso aqui a gente termina essa parte desses primeiros campos, né? Eu terminei todos os campos aqui que eu precisava, porque eu tinha alguma configuração que vocês viram, tá? Com relação àquilo que nós já falamos, com relação à cor, quando você estiver finalizando aqui, né? Quando você for digitar alguma coisa, ele fica numa cor, depois sai da cor. Eu falei sobre o ano, que só pode até 4 caracteres nesse caso, e só aceita números, letras e outras coisas ele não aceita. A questão do valor também, da cor diferente, né? Que ele pode aceitar, ele vai colocar tudo em vermelho, tá? E a questão da ASCII, que nós vimos, que é permitido somente números no caso de valor e de ano, mais nada. E no caso do valor, vírgula, tá? Então, na próxima aula, nós vamos começar com a List View. Aguardo vocês lá. Até!